porque melhora o tempo de repouso do paciente, até porque a gente atende pacientes muito idosos, e o tempo da enfermagem comprimindo, do enfermeiro ou do médico comprimindo, ok? Sem dúvida nenhuma. Se eu consigo liberar ele antes... A minha recuperação, eu consigo pôr mais paciente em sala. Sem dúvida nenhuma. Melhora a minha rotatividade, ok? Bom, quais as limitações? Eu coloquei aqui, por isso que eu não tinha colocado outro. Qual a limitação para o uso de dispositivo? Então, localização e calibre do vaso. Então, dependendo do calibre que eu estou utilizando, se for o perclose, hoje eu não consigo. Eu já vi colocando 7 perclose numa punção 24 frente. 7. Aí um seguido do outro. Isso. Vai fazendo um seguido do outro. E ele vai fazendo, colocou 7 perclose. Mas olha o custo disso, gente. O perclose é um técnico supermercado a menos do sul. Entendeu? Não tem a menor condição. A gente precisa tomar cuidado com vasos, com múltiplas punções, aquelas tentativas, não consegui aqui, porque você não sabe de onde ele está sangrando. Quando a punção é feita ali na bifurcação entre a superficial e a profunda, e como eu falei, o custo, tá, meninos? Corre o risco de, sei lá, eu vou usar um perclose numa bifurcação, ele fechar a bifurcação? Difícil, bem difícil. Aliás, o perclose é um que talvez hoje ele dê um pouco mais certo em bifurcação. O angiocil não. O angiocil ele pode ocluir o vaso por conta do colágeno, ele pode ocluir um dos dois. Então, assim, angiocil a gente não usa em bifurcação de jeito nenhum. Alguns médicos colocam um perclose esse ponto, mesmo quando é em bifurcação. Ok? Bom, retirada do introdutor femoral. Pessoal, se é um procedimento diagnóstico, acabou o procedimento, mesmo a gente dando todo aquele cheiro de heparina para todo lugar, né, muitas heparinas, a gente tira o introdutor logo após o procedimento, tá? Quando o procedimento é terapêutico, em que eu faço uma dose extra de heparina no paciente, como eu falei para vocês, o meu risco de trombose é muito grande. Então, eu injeto heparina no paciente, para deixar ele anticoagulado durante o procedimento, certo? E eu uso heparina não fracionada, ok? Heparina mesmo. Quanto que eu costumo usar de heparina? Pessoal, eu uso em torno de 70 a 100 unidades por quilo de peso de heparina. Então, eu estou dizendo aí que se eu tenho um paciente de 70 quilos, eu uso em torno de 7.000 unidades de heparina. É bastante 7.000 unidades de heparina, ok? Claro que eu vou fazendo o TCA, que é aquele exame que a gente tem dentro da sala, que é o tempo de coagulação ativado. Então, nós temos entre 150 a 160, que é 160 segundos, o nosso tempo de coagulação. Eu quero manter esse paciente durante um procedimento terapêutico em torno de 250 a 350 segundos. Eu quero que ele tenha uma chance menor de coagular, ok? Por isso que eu deixo o tempo de coagulação um pouco mais alto. Se eu for tirar o introdutor, pessoal, eu tenho que voltar o TCA para os meus padrões normais, então abaixo de 180 a gente já consegue tirar, porque eu estava com ele em 300, 280. Eu trago para 180 no mínimo, aí eu consigo retirar esse introdutor. Lembrando que se eu estiver tomando heparina não fracionada, se eu tomei heparina não fracionada, eu tiro esse introdutor em torno de 4 horas, que é o tempo da meia-vida da heparina. Caiu a meia-vida da heparina, eu consigo tirar o introdutor. Tem hospitais como o Hospital São Paulo, meninos, que não tem condições de ficar comprando tanta lâmina, né? Parece que não, mas a lâmina do TCA é cara. Então, a gente fazia durante o procedimento, que é mandatório, tá? E para tirar o introdutor, a gente esperava as 4 horas, porque eu sabia que ele tinha tomado 100 unidades por quilo de peso. Eu esperava cair a meia-vida e tirava o introdutor, sem fazer novo TCA. Ok? E a heparina de baixo peso molecular? O que vocês acham? A heparina de baixo peso eu não reverto, que é a enoxaparina, né? E aí, o que eu faço? Pessoal, eu preciso esperar pelo menos 8 horas para poder tirar o introdutor, tá? Se ele está com heparinização plena, com o meu Clexane, né?
Aí eu espero pelo menos 8 horas. Combinado? Quais os cuidados, então, quando eu retiro o introdutor desse paciente? Eu preciso sempre anotar o horário da retirada, porque o repouso do paciente depende do horário que eu retirei. Eu preciso colocar o andar que vai receber esse paciente, saber se foi por compressão manual ou se ele pode deambular precocemente. Eu preciso dessa informação, não esquecendo de alguns parâmetros como avaliação de sangramento, avaliação de hematoma, pulso e perfusão do membro que foi funcionado e não esquecendo da dor, né, meninos? Mais uma vez, lembra que um hematoma retroperitoneal, o paciente tem dor. Um hematoma, o paciente refere dor. Pseudoneurismo, o paciente refere dor. Então, a dor está sempre presente, por isso que ele é considerado aí o nosso quinto sinal vital. Não esqueçam da dor. E valorizem a dor do paciente. E, lógico, a frequência de controle de sinais vitais. Quais orientações que a gente tem que dar para o paciente quando é por femoral? Que ele vai ficar restrito no leito ali por entre 4 a 6 horas. Repouso absoluto, Débora. Mas ele não está conseguindo fazer xixi. Cuidado com essas deambulações precoces, meninos. Então, ele vai ficar restrito no leito, ele vai ficar com o membro imobilizado, principalmente porque depois que passa aquela ansiedade, poxa, a gente vai fazer um cateterismo cardíaco, então o paciente está com aquela tensão, né? Muitos deles nunca nem fizeram. Depois que passa, que retira o introdutor e que está tudo bem, o que acontece com o paciente? Ele acaba adormecendo. Ele adormece tipo, a Ivanise, nossa senhora, posição fetal, né? Eu durmo parecendo uma bolinha, gosto de dormir bem, e aí ele dobra o membro, por isso que a gente, idealmente, tenta imobilizar aquele membro, lembrando que toda imobilização mecânica, a gente precisa de controle, tá? Porque senão ele pode fazer isquemia do membro, pelo amor de Deus. Manter a cabeceira no máximo a 30 graus, então 30 graus é mais ou menos um travesseiro baixo, é pouquinho, tá? Não esquecer de falar para o próprio paciente, se tiver qualquer ocorrência, se ele sentir, tem algo quente escorrendo aqui, chama alguém da enfermagem, eles nos ajudam muito na avaliação disso. E a orientação após o período hospitalar, pessoal, que aqui depende muito, mas eu vou falar como é a nossa, tá? Mas cada hospital define algumas coisas. Então, a gente pede para ele não dirigir e não fazer esforço com aquela perna durante 3 dias, mais ou menos, para voltar a jogar o tênis dele, sabe? Que o paciente chique pergunta assim para mim, quando eu posso voltar para o meu treino de tênis? O do Hospital São Paulo perguntava assim, eu posso fazer feira esse domingo? Né? Então, posso ir para a Varsa jogar? Exatamente, posso dar pelado em meu churrasco no domingo? Então, a gente pedia para evitar esses exercícios com maior impacto, pelo menos uma semana aí. Tudo bem? Não me esquecendo que medicação, alimentação, conforme ele já, o médico orientou lá o clínico dele, ok? E para o enfermeiro do andar, como eu falei para vocês, nem sempre o enfermeiro está acostumado, né? Então, a gente precisa auxiliá-lo também, falando, olha, esse paciente tem que ficar tanto tempo de repouso, qual que é o tempo de restrição do membro, qual que é o tempo que ele tem que ficar com curativo só 12 horas, tá, meninos? Pelo amor de Deus. A utilização dos antiagregantes plaquetários, muitas vezes ele toma esse antiagregante plaquetário na própria hemodinâmica. Qual é a frequência que eu tenho que colher o TCA, o TTPA, e qual que é a conduta se tiver sangramento. Pessoal, se tiver sangramento, no nosso caso é assim, chama a hemodinâmica. Tira a dúvida. Oi. Lá no hospital que eu trabalho, o pessoal suspende o Clexane para fazer o procedimento. É recomendado o retorno do Clexane depois do procedimento ou não? Depende. Se for para fazer uma prevenção, por exemplo, de TVP, um paciente que é mais acamado, ele pode até voltar 12 horas depois do procedimento, tá? Ah, sim. Se ele fez o tratamento, já fez angioplastia, ele está tomando antiagregação plaquetária, teoricamente a gente não faz o retorno desse Clexane, que é a hiperinização plena, porque isso é só no pré, ok?
Nossa, você perguntou do Clexane. Ah, lembrei. Meninos, a gente precisa tomar muito cuidado e fazer essas pausas, como a Laisa falou, porque, assim, heparina não fracionada, com heparina de baixo peso molecular, o risco de sangramento é duplicado de interação com 2 tipos diferentes de heparina, tá? Então, heparina não fracionada com heparina de baixo molecular, tudo misturada, eu tô pedindo para ele sangrar, entendem? Então, faça essa pausa, leva para a hemodinâmica, lá a gente vai tacar a nossa heparina de pobrinho mesmo, tá? Heparina de não fracionada, e heparina em todos os frasquinhos que pode imaginar, e aí saiu da hemodinâmica, a meia-vida da heparina não fracionada é só 4 horas, então depois de 12, se você precisar voltar para fazer uma prevenção, né? TVP, por exemplo, você pode voltar depois de 12 horas, de 8 a 12 horas. Combinado? E aqui é a velha briga, né? Quem tira o introdutor? É o médico, é o enfermeiro, o técnico de enfermagem, delegado pelo enfermeiro? A gente sabe, pessoal, que nos hospitais escola tem um residente que faz parte da curva, né, de aprendizagem dele. Então, os residentes acabam tirando o introdutor, tirando vírgula, porque eles usam aquele compressor mecânico, né, que tira e corre para a sala para aprender a fazer cateterismo, e eu compreendo, senão eles vão tirar só o introdutor. Nos hospitais privados, pessoal, eu até coloco aqui, que há mais de 2 décadas, o pessoal tenta adequar a rotina. Eu estou falando de Brasil. Então, apesar do parecer que o próprio Corém dizia que a gente tinha que ter, só o enfermeiro, vou dizer o de São Paulo, que foi o primeiro Corém que se pronunciou em relação ao introdutor, tá? Só o enfermeiro pode retirar o introdutor. Só que aí no dimensionamento do pessoal, só uma enfermeira do serviço todo tá lindo. Então, como assim? Só ela pode tirar o introdutor, só ela pode instalar o sangue, só ela pode passar a sonda vesical, só ela pode passar a sonda nasoinguinal e só ela pode fazer o curativo. Oi? Só ela pode dar alta. E só ela pode dar alta. Orientação de alta e só... O quê? Não dá. A conta não fecha. Então, entende que os hospitais ficavam desesperados, porque, teoricamente, ele não tinha muito respaldo, né? E, meninos, as ocorrências que tiveram ocorrências, o médico falava assim, mas isso é ato médico, quem mandou ele tirar? Só que no dia a dia ele fala assim, eu não tenho tempo de ficar tirando esse introdutor, tira você. Entendeu? Então, por isso que eu brinquei com vocês, que virou uma verdadeira briga. E aí eu trouxe alguns pareceres para vocês, né? Então, eu trouxe esse do Corém de São Paulo, que fala que, considerando a existência de protocolo, assinado pela diretoria de enfermagem, com todas as especificações, que o enfermeiro ele pode atuar na retirada de introdutor. Esse era o de São Paulo, que foi o primeiro que saiu. O do Distrito Federal, isso saiu, meninos, esse de São Paulo, em torno de 97, 98, 1997, 98. O do Distrito Federal fala que o profissional, se ele pode terapia intensiva ou da unidade de hemodinâmica, ou se ele tiver especialização em terapia intensiva ou especialização em hemodinâmica, que ele pode tirar, não tem problema nenhum. Débora, você já pode começar a tirar, você já tem especialização em hemodinâmica. Entende que precisa tomar cuidado? Porque, assim, será que é isso mesmo, né? E aí o COFEN se pronunciou e falou que o enfermeiro ele tem que possuir competência e habilitação para isso. Então, nem sempre um enfermeiro que tem especialização em hemodinâmica, ele trabalha com isso. Então, ele não pode chegar no serviço sem treinamento nenhum. Então, a base, meninos, é treinamento. Falo uma palavra, é treinamento. Ok? E a gente percebeu que, para vocês terem uma ideia, não vou citar qual, mas teve um Corém, inclusive, que colocou que o técnico de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, podia tirar. Foi só um Corém que respondeu isso. Para você ver a diferença, né, de locais, como assim, que pode tirar. Se eu contar para vocês que eu conheci técnicos de enfermagem que tiram o introdutor muito melhor do que muitos enfermeiros e que muitos médicos, eu conheci, meninos, técnicos, assim, exemplares. Não tinha
complicação na retirada daqueles meninos, né? Mas o respaldo legal não é apropriado. Então, hoje, no hospital, quando não se coloca dispositivo hemostático, só o enfermeiro retira o introdutor. Ok? Vários hospitais estão tentando se adequar, até depois que o COFEM se pronunciou. Pra vocês terem uma ideia, a gente convidava o COFEM para os congressos de hemodinâmica, e o COFEM aceitava e não comparecia. E o medo de ser apedrejado, né? E o medo de ser apedrejado. Então, quando ele deu esse parecer em 2015, acho que ficou mais tranquilo, né? Agora, pessoal, alguma dúvida em relação ao acesso femoral? É muito maior, agora o acesso radial, ele é mais tranquilo. Até conversei com o Gustavo, talvez são 16h50, a gente puxa um pouquinho mais até umas 17h30, mas depois eu dou uma pausa para vocês para janta, tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao acesso femoral? Alguém quer falar sobre essa história da retirada do introdutor? Quem retira? Se deu algum problema no hospital? Não, professor, até então tudo tranquilo, bem esclarecido. Então, tá bom. Sem dúvidas. Vamos falar do acesso radial, meninos, que o acesso radial que é o que a gente quer que o Brasil aumente aí no todo o âmbito nacional, porque quando a gente fala daquele, a Débora está aqui já com aquela cara assim, professora, eu não aguento mais que você fala de complicação. Primeiro ela está morrendo de frio, porque ela tá ela magrinha com 2 gordinhos aqui dentro da sala, então a gente está com o ar-condicionado gritando e a Débora está até com um pullover, assim, tadinha, ela está toda encapotada lá, né? Então, se vocês verem aula presencial, vai passar frio, traga o casaquinho, porque eu gosto do ar-condicionado. Bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho do acesso radial. Vocês vão ver que, nossa, a professora não falou das complicações do acesso radial, é porque é só um slide, entendeu? Então, essa é a grande diferença, essa é a grande sacada, né, meninos, do porquê mudar de técnica. Porque as evidências demonstram, todas as meta-análises, eu vou trazer uma para vocês, demonstram que o acesso, falando em complicações, o acesso radial tem muita vantagem em relação ao femoral, ok? Pessoal, em 1989, o Campo, ele publicou um trabalho falando do acesso radial para fazer cinecoronariografia. E aí ele coloca que ele fez em 100 pacientes, 1989. Eu tenho certeza que muitos de vocês nem nascido tinham. Débora, você já tinha nascido, Débora? Não tinha nascido. Gustavo, você já tinha nascido, Gustavo? Faltava 10 anos. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Já sabia ler e escrever, tá, seus indecentes? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, em 89, que eu acho super jovem, 1989, gente, super jovem. Ele estudou essa técnica radial em 100 pacientes, utilizando catéteres 5 frente, e aqui ele teve 12 falhas de punção, né? 12 complicações aí, né? 1% de oclusão da artéria radial, meninos, 0% de sangramento maior. Não é 0,1. Não é 0,0. Entendeu? Então, como o trabalho do Campo realmente começou, lógico, isso fora do país, mas eles começaram a ver se a gente fizer essa mudança, porque a gente tinha muita complicação. Pessoal, eu estou falando sério. Então, serviços que fazem muitos procedimentos, quando você fala assim, 6% de hematoma, em 800 procedimentos por mês, é bastante, Débora. Né? Então, quanto mais procedimentos você faz, mais a chance de você ter complicação, era bastante que a gente tinha. Então, esse trabalho do Campo foi excepcional. Vamos começar a mudar a nossa técnica para ter menos complicações. Quando eu falo de anatomia, e eu queria deixar aqui, fazer uma pausa, meninos, para que todos entendam que quem forma o arco palmar da mão, o arco palmar, ou seja, quem irriga a nossa mão e os nossos dedos, chama arco palmar. Esse arco palmar, ele é composto por 2 artérias. De um lado, a radial,
Então, desse nosso lado do dedão, chama-se radial. E a contralateral, ou seja, a que está do outro lado, se chama ulnar. Essas duas artérias, elas se unem aqui na palma da mão para formar o arco palmar. Ok? Então, para a irrigação da minha mão, eu dependo dessas duas artérias. Como eu falei para vocês que ela forma um arco, se eu perder alguma delas, por exemplo, se eu perder a radial, eu preciso ter certeza que a minha ulnar vai fazer o papel do meu arco palmar. E vice-versa. Se eu tiver qualquer problema na ulnar, meninos, preciso ter certeza que a radial vai fazer o papel. Pessoal de casa, deu para entender? Que o meu arco palmar é formado pela artéria radial e pela artéria ulnar? Sim. Sim. Então, elas são artérias contralaterais, ok? Para fazer o acesso, como eu falei para vocês, como que eu vou avaliar se esse paciente pode fazer o acesso via radial ou não? Eu faço o que eu chamo de teste de Allen. O que significa o teste de Allen, meninos? Eu vou simular que eu estou fazendo o procedimento por uma das artérias, então eu vou dar o exemplo da radial. Eu estou fazendo pela artéria radial e eu tive uma oclusão. Ó, lembra o que Campos falou, que ele teve uma oclusão, 1% dos pacientes tiveram oclusão da artéria radial? Então, eu faço o teste de Allen para ter certeza de que aquele arco palmar, ou seja, eu vou continuar irrigando a mão se eu tiver a perda da radial. Conseguem entender, meninos? Então, eu vou simular que eu perdi a radial pós-procedimento, que eu tive uma oclusão, como o Campos falou que teve também, mas que a contralateral, que é a ulnar, ela conseguiu fazer a irrigação do meu arco palmar, ou seja, ela conseguiu manter a irrigação dos meus dedos. Entendem, meninos? Então, o que é o teste de Allen? O teste de Allen, ele consiste na compressão tanto da ulnar quanto da radial. Então, acho que aqui não vai estar tão clarinho para ver, mas eu comprimo as duas. Eu peço para o paciente, olha como a minha mão fica branca. Aí eu vou simular que eu perdi a radial. Então, eu vou continuar comprimindo a radial, mas eu vou soltar a ulnar. E essa irrigação, essa volta da perfusão, tem que ser em até 10 segundos. Porque eu tenho que ter certeza que a minha ulnar funciona adequadamente ali na perfusão do arco palmar. Deu para entender, meninos? Então, se caso eu perguntar assim, do teste de Allen para vocês, se caso, né, estiver inspirada assim, para que serve o teste de Allen? Eu queria que vocês se lembrassem que é para avaliar a perfusão da artéria contralateral numa punção radial ou ulnar. Tudo bem? Eu tenho uma outra opção de fazer, meninos, o teste, que é a opção do oxímetro. Eu também posso comprimir, né? E ver como que funciona essa curva, que a gente costuma fazer esse teste aqui, que se chama o teste de Barbeau. O que é o teste de Barbeau, meninos? Eu coloco o oxímetro no paciente e aí eu vou comprimir a artéria radial. Durante a compressão da artéria radial, se eu mantiver a curva de oximetria, então eu estou comprimindo e depois eu faço a descompressão do vaso. Se eu mantiver essa curva, ótimo, eu sei que a ulnar está funcionando bem. Se eu tiver um achatamento da curva e depois, o achatamento inicial, mas depois aí eu percebo que a ulnar, ela está irrigando bem, tá lindo. Se inicialmente eu não tiver curva nenhuma, porque afinal de contas eu estou fazendo a compressão, mas depois eu percebo que eu tenho sinal no oxímetro, de alguma forma a ulnar ali está fazendo o seu papel. A minha dúvida, e hoje, meninos,
a enfermagem faz bastante isso, alertar, falar, doutor, eu fiz o barbô no paciente e ele não mantém curva depois que eu faço a compressão. Ele não mantém curva, nem de uma e nem da outra. Então, é um sinal de alerta. É proibitivo fazer? Teoricamente, não, porque eu não estou falando que 100% perca uma delas. Estou falando, inclusive, ele perdeu só 1%. Mas e se o paciente for um desses 1%? Vai dar ruim. Tá? Deus dedica. E lembrando, meninos, que alguns pacientes dependem, a profissão deles depende das mãos. Como que eu faço? Né? Como que um médico hemodinamicista fica sem uma mão? Né? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando eu me deparo com isso aqui e eu tenho uma pessoa que depende das mãos para trabalhar. Aliás, perder a mão não dá, né, meninos? Então, isso aqui é um sinal de alerta. Não quer dizer que eu realmente vou perder aquele vaso que eu estou utilizando, tá? Então, o paciente fica aí em decúbito dorsal, eu posiciono o punho com hiperextensão em 70 graus, faço tricotomia disepsia da região do punho, fixo os dedos, meninos, não é difícil o preparo. E aqui eu queria fazer uma outra pausa com vocês, né? Então, lá, vou palpar o pulso, lembrando que a punção também é a 45 graus. E aqui eu tenho que fazer uma certa... Eu brinco assim, carinhosamente, que eu tenho que fazer uma certa macumbinha, né? Então, eu vou usar um pouco mais de heparina, que teoricamente, quando eu faço a punção femoral, eu não utilizo isso, e vou usar nitroglicerina. Por 2 motivos. A heparina, porque o risco de trombo é muito grande, e a nitroglicerina, meninos, ele é muito irrigado por muitos nervos. Então, a chance, teoricamente, de eu fazer um vasoespasmo é muito grande. Tem uma inervação muito grande. Então, eu faço a nitroglicerina para evitar esse espasmo do vaso, da radial. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é mandatório. É mandatório quando eu faço uma punção de radial ou de unar. Atenção! Mais uma vez, as dificuldades de punção. Então, a gente tem múltiplas punções na radial, e isso depende muito da habilidade do operador. Em múltiplas punções, eu tenho uma chance de oclusão da radial muito maior. Como eu falei para vocês, os espasmos, meninos. Células musculares lisas que têm receptores alfa-1, que fazem uma contração muscular muito grande quando ele é submetido a estímulo, que ele tem uma liberação catecolanminérgica ou mecânica, causando espasmo, e quando você causa espasmo, você causa dor. E quando causa dor, o paciente... Isso. Quando causa dor, o que o paciente faz? Traciona. Queria fazer 2 parênteses. Primeiro que, por este motivo, que quando era por femoral, vou dar o exemplo do meu Hospital do Coração, do Hospital São Paulo, a gente não tinha direito a anestesista, só a congênita tinha direito a anestesista e a aorta, pessoal da aorta. Eletrofisiologia também. A gente da coronária não tinha direito a anestesista, tá? E teoricamente, a gente seguia bem, né? A gente seguia bem porque, teoricamente, a femoral não faz esses espasmos, então, o paciente conversava durante o procedimento todo, o médico explicava, então, seguia super bem. Não era só no Hospital São Paulo, não. No Einstein, só 30% dos nossos pacientes de coronária faziam sedados, 30%. 70% faziam acordados sem anestesista nenhum em sala. Quando começou a mudar a técnica, meninos, a gente precisou chamar o anestesista, porque aí me ajuda, essa sedação leve no paciente, me ajuda ele ter menor índice de espasmo, que faz muito na radial. Eu conheci um paciente, logo que começou essa técnica radial,
que fizeram de tudo. Para vocês terem uma ideia, até entubar o paciente entubar, para ver se ele diminui o espasmo. O catéter criou amor, Gustavo, criou amor. Fez um espasmo tão grande, ele agarrou o catéter de uma tal forma, a artéria radial, que o paciente foi para o centro cirúrgico, tirar cirurgicamente o catéter. Porque nem entubando o paciente a gente conseguia reduzir o espasmo que ele fazia. Isso assim, eu estava em sala, meninos. Levamos o paciente com o catéter para o centro cirúrgico. Acontece isso sempre? Claro que não. Um simples cheirinho de sedação melhora muito isso aqui para a gente. Muito, meninos. Tanto o paciente sentir qualquer tipo de dor, quanto o espasmo. Ok? Lembrando que eu preciso de materiais específicos. Lembra que eu falei para vocês que o introdutor de radial é um pouquinho diferente? Eu tenho a impossibilidade aqui de usar catéteres acima de 7 frente. Então, se eu tiver que usar com maior calibre, eu vou precisar fazer crossover do acesso. E lembrando que eu tenho algumas variações anatômicas. Eu tenho paciente que tem tanta tortuosidade que a gente não consegue progredir com o fio guia. Então, eu tento, e aí eu tenho que fazer o crossover intrafemoral, porque eu não consegui acessar a radial. Ok? Quais as contraindicações? Esse caso que eu falei para vocês, tá tudo bonitinho para fazer. Vamos tentar aumentar, né, essa radial, mas tem pacientes que não dá, meninos. Pacientes que têm fístula para diálise, você vai perder a fístula do paciente, é isso? Não dá, né? A gente tem que fazer uma escolha. Eu tenho possibilidade de fazer outro acesso. Eu tenho uma síndrome, alguém já ouviu falar? Nessa síndrome de Reynolds? Essa síndrome de Reynolds, o paciente faz espasmos, inclusive coronariano, tá? Com frequência. Então, imagina, o paciente que já faz espasmo, aí eu uso a radial, melhor não. Cria amor no catéter. Linfedema após mastectomia, isso aqui a gente sabe, né? Não tem nem o que discutir. Se eu tenho algum planejamento de alguma cirurgia por radial, então, ele já tem programado, vai fazer uma cirurgia, a gente vai usar a radial, sei lá, para fazer um enxerto. Você vai usar a radial que ele vai fazer o enxerto na cirurgia. Acho que melhor não, né? Que o cirurgião vai dar na tua cara assim que ele te encontrar no centro cirúrgico. Como eu falei para vocês, o Allen positivo e o com Barboa normal, hoje é bem interrogado, porque eu não estou falando que eu tenho 100% de certeza que eu vou perder o vaso. Então, tem serviços que fazem, mesmo com o Allen positivo e Barboa normal, anormal, e aquela técnica de Sones que eu falei para vocês, que é a dissecção de braquial, tem locais que não fazem, mas também, né, aquela história, eu posso ter um pouco mais de aderência, mas o vaso continua lá. Se tiver pérvio, vai do mesmo jeito, ok? Gente, o slide de complicação, Débora! Esse é o slide de complicação que eu tô falando para vocês, meu Deus do céu. De complicação que radial na prova. Entendeu? Então, assim, não vou pedir esse slide, né? Porque eu não sou bobinha nem nada. Eu fiquei aqui a tarde inteira falando de complicação de femoral e eu trago esse slide para falar de complicação de radial. Meninos, 2 complicações que eu tenho. O hematoma, porque eu estou fazendo uma punção arterial, e da mesma forma que eu falei que eu posso ter na femoral, eu posso ter na radial também, tá? Então, esse extravasamento, essa massa palpável, eu posso ter na radial com uma proporção um pouquinho menor, porque o calibre do vaso é menor. E aqui, acho que a que mais pode acontecer é a oclusão da artéria radial. Como eu falei para vocês, né? Eu posso ter a oclusão. Essa oclusão, ela pode ser assintomática, o paciente nem percebe que ele teve uma oclusão. E olha que interessante, meninos. Vocês acreditam que 40% dos pacientes que tiveram uma oclusão arterial recanalizam? Se só 1% oclui, dos 1% que ocluiu, quase metade volta? Quase metade. Eu tenho uma recanalização espontânea depois de um tempo. Deu para entender por que a gente precisa mudar o nosso mindset de femoral para... Eu entendo que em alguns casos não dá, mas a gente precisa. E hoje, meninos, já está muito... As escolas, os hospitais e escolas já estão mudando isso.
né? Os residentes que vêm para a gente, o médico fala, já vai funcionando a femoral aí para a gente fazer, por exemplo, um procedimento numa TAV. Eu preciso fazer a radial e a femoral. Eu estou fazendo a radial aqui, já funciona a femoral. Aí ele olha assim, a femoral, você não quer trocar? Deixa eu fazer a radial e você faz a femoral, porque eles fazem muita radial. Então, hoje a habilidade deles é muito maior na radial do que na femoral. Amém, amém, porque aí é só esse slide. Daqui um pouco eu falo assim, gente, oi, bom dia. Essa é a complicação, terminou a aula. Entendeu? Vejam a diferença, meninos, que é o que ele falou. É 1% que eu tenho de oclusão, desses 1%, metade recanaliza espontaneamente. Pegou sua Isso aqui é uma oclusão de caneta? radial, meninos. Isso aqui é uma oclusão. O paciente que fez um procedimento, teve uma oclusão, e a chance dele Mas é só reverter você espontaneamente é de 40%. É alta. É só você avisar. É alta. Mesmo assim, olha como o nariz irriga. Não, tem Toda a mão, todo o arco palmar. Ok? Então, né? O que pode... Oi, pode falar. Dúvida. Claro. Paciente preditivo negativo, paciente com síndrome do túnel de Carpo? É. Ele perguntou assim, meninos, é preditivo negativo pacientes que têm síndrome do túnel do carpo? O que vocês acham? Eu tenho todo um comprometimento ali, né, de pacientes que têm síndrome de túnel do carpo. Vocês já viram paciente? Eles formam um processo inflamatório grande ali, né? Então, a chance disso não dá muito certo. Vamos lá. Ok? Quais que são os preditores de oclusão? Então, se o diâmetro do introdutor é muito grande, eu vou tentar um introdutor 7 aqui. Quanto maior o tamanho do introdutor, maior o risco de oclusão. Exatamente. A relação do diâmetro da bainha com a artéria, então eu tenho uma artéria grande de um homem, uma radial grande. Os homens têm uma radial maior que as mulheres, tá? Eu tenho uma radial grande e eu tenho uma radial pequena e eu coloco um introdutor grande, então um 7 frente numa mulher, cuidado. Fica muito tempo, Gustavo, essa relação diâmetro-artéria, ela fica muito tempo preenchida totalmente com o dispositivo. ela mesmo. Quando você tem um dispositivo um pouquinho melhor e eu tenho fluxo ali, mesmo fora do dispositivo, a chance de oclusão é menor. Entendem? O tempo de compressão, e aqui eu bato no pé dos meus meninos. Meninos, não atrasa o horário para desinsuflar a pulseira. Porque quanto mais tempo eu tenho de oclusão, desse vaso de compressão, maior é o meu risco de oclusão. Ok? Na aula de amanhã. Ausência de fluxo anterográdo, que foi exatamente o que eu falei para vocês ali nos testes que a gente faz no pré, e o uso inadequado da anticoagulação. Esqueci da minha macumbinha pré. Então, quando é radial, meninos, anticoagula e o membro, 5.000 unidades de heparina sem dó. Eu faço anticoagulação do membro, assim que eu funciono. Para não correr o risco de ter um resultado como esse. Ok? Essa é mais a análise que eu trouxe para vocês de 10 estudos randomizados, lembrando da aula da Silvia, né? Então, uma meta-análise, um compilado de estudos de grande impacto, que avaliam qual que para onde é mais favorável, né? Se é favorável mais para radial, se é favorável mais para femoral. E vejam vocês que praticamente todos os estudos, poucos ali estão na linha intermediária, né? Entre radial, mas todos eles, a não ser esse aqui que está bem no meio, todos os outros favorecem a radial. E aí, quando eu coloco o meu diamante está favorecendo o radial, principalmente quando eu falo em complicações. Ok? Então, meninos, não tem discussão. Quando eu falo de técnica, eu me lembro de radial. Técnica, radial. Menor complicação. Quando eu falo da prática médica, faz o que o senhor tem mais prática em mim. Entendeu? Porque eu também não quero esse residente funcionando na minha femoral, o quê? Vai ter que nem o céu, de lá funcionando, vai chegar até a bunda aqui, o coisa transfixa, chega a agulha aqui atrás, aí ele puxa. Não. Você faz a radial. Deixa que o meu velhinho faz a femoral. Entendeu? Que depende muito da prática de quem está fazendo.
E aqui, só para deixar claro, meninos, que eu também tenho a opção de usar a UNAR. Mesma coisa, ela só é a contralateral. Então, aí, se eu for fazer aquele teste de Allen que eu falei para vocês, eu vou simular e vou manter eu vou manter comprimida a UNAR. E vou soltar a radial para ver se a radial faz a vez, né? Essa semana a gente teve uma impossibilidade radial, a gente fez o exame por UNAR, que também é uma outra variante aí que a gente pode utilizar para não ter que utilizar o femoral, o acesso femoral, ok? Lembrando só de duas coisinhas. Quando eu falo de UNAR, pessoal, ela é um pouco mais profunda que a radial, então eu preciso ter um cuidado um pouquinho maior na compressão. E esse paciente que a gente teve um hematoma, porque a compressão não é tão simples. Aqui eu tenho um arcabouço ósseo, e na UNAR eu não tenho. E outra coisa, meninos, é que ele é muito próximo do nervo ulnar. A posição, ele fica quase sobreposto com o nervo. Então, precisa tomar cuidado para não funcionar o ulnar. Imagina, o nervo ulnar. Aliás, a gente vai falar da axilar, aqui eu tenho um monte de nervação. Todos esses dedinhos têm um tipo de nervação. É verdade, é verdade. Tem um tipo de nervação. E a última, em relação ele está falando que é a favorita. E a última que a gente hoje tá... Oi, pode falar. Licença, eu não lembro se você comentou ou não, desculpe se já tiver comentado, Imagina. mas depois de quanto tempo que a gente pode fazer procedimento novamente? Tipo, a gente não, né? Que eles podem fazer o procedimento no mesmo membro novamente, usando a mesma artéria. Assim que precisar. Assim que precisar. Não tem essa restrição, não. Com punção de radial, não. Se fosse Ok? na femoral tem, Também não. não? Não, também não. Só se eu colocar aquele dispositivo hemostático que chama angiocil, aí sim eu tento usar a outra. Mas se for para uma emergência, até nesse caso eu uso. A femoral eu funcionei, fiz compressão manual, o paciente foi para o andar. Ele teve um infarto com supra no andar, eu tenho que descer, eu posso usar o mesmo vaso. Certo, então fiquei com uma segunda dúvida, porque quando a gente tem pacientes ou pessoas que fazem doação de plaqueta ou fazem aférese, eles falam que a gente não pode funcionar um membro por 30 dias. Então, vamos lá, porque aí é uma segunda questão. Quando eu uso vamos supor, eu usei eu usei a radial, certo? Uhum. Eu estou com uma emergência, eu desci com esse paciente com uma emergência, e aí eu vou precisar puncionar, então vamos puncionar a própria radial. Até porque, vamos lá, vamos supor que eu tenho uma oclusão dessa radial, aí eu vou lá e faço pelo outro membro, eu tenho uma oclusão na outra radial também. Oh, que bom, fiquei sem nenhuma radial. Ok, eu tenho a minha ulnar para comprometer. Mas se é uma urgência, ele desce, ele funciona aquela mesmo, não tem problema nenhum. Mas, quando eu falo de outros tipos de procedimento, lembra que eu acabei de falar que eu faço heparinização daquele membro, eu manipulei aquela radial. Então, assim, quando ele vai para o andar, para fazer uma punção venosa, para fazer um outro tipo, colocar uma PAM, não pode colocar no outro lugar? Vocês entendem? Então, se for manipulação para outra coisa, a gente prefere que também diminua. Então, o nosso paciente ele vai com uma pulseirinha para não verificar, não funcionar e não verificar a PA naquele membro. Mas eu estou falando de procedimentos que não são uma emergência e que, teoricamente, ele pode usar o outro membro. Então, hoje o nosso sai com uma pulseirinha dessa. Obrigada. Imagina, deu para entender? Agora ele subiu, infartou, precisa descer, eu posso funcionar a mesma, ok? Já pensou? Funciona no mesmo lugar. Então, o que eu digo aqui da radial distal, meninos, acho que muitos de vocês conhecem como tabaqueira anatômica, que eu abomino esse nome. Abomino. Não, tabaqueira anatômica ao fim da picada. Se eu contar para você que não, sabe por que eu fui atrás? Porque eu falei, gente, tabaqueira é de tabaco. E eu não aprendi isso na minha faculdade. Eu ficava muito revoltada. Eu falei, eu vou voltar lá naquela Unifesp e vou perguntar qual o motivo que ninguém me ensinou esse nome horroroso.
Isso mudou de nome. Então, antigamente chamava-se tabaqueira porque eles colocavam a quantidade do tabaco a quantidade do tabaco que ia no cachimbo era a quantidade que eles conseguiam colocar nessa fossa, que eu chamo e aprendi como fossa radial. Gente, vocês veem nos artigos publicados como tabaqueira anatômica. É a mesma coisa que sistema digestivo e sistema digestório. Eu aprendi digestivo, mas, gente, vamos evoluir. Hoje ele já é sistema digestório, né? Ninguém fala mais omoplata, mas eles estão falando tabaqueira anatômica nos artigos. Ave Maria, eu abomino. Meninos, isso se chama fossa radial, tá? É a mesma artéria radial, só que você vai funcionar ela em outro local. O que é bom da fossa radial, meninos? Que, teoricamente, quando o paciente faz por radial, essa normal, que a gente fala nesse local, assim, usualmente funcionado, ele fica com uma restrição do punho. Então, apesar dele ficar em repouso relativo, ele tem a restrição do punho. Quando é por fossa radial, que é essa radial distal, ele não tem a restrição do punho. Teoricamente, os pacientes relatam menos dor e a restrição do membro é menor também. Então, a gente acha que, no futuro, o que vai ser o dia a dia vai ser a fossa radial, vai ser a função da radial distal. Deu para entender? Alguém que está em casa já viu radial distal? Fazer a função de radial distal? Professora, e nesse caso, a compressão, como funciona? A compressão de curativo? Muito bom, muito boa pergunta. Deixa eu ver se eu tenho até um slide aqui. Deixa eu ver da outra. Não, acho que eu não trouxe. Meninos, aqui é assim, a gente hoje tem a pulseira que nos auxilia, vocês viram que eu vou falar sobre a pulseira, quando a gente funciona a radial normal, né, usualmente utilizada. Quando é radial distal, a única possibilidade é fazer a compressão manual e colocar um curativo. Eu fico muito brava quando as pessoas começam com as gambiarras. E se a gente pegar e tirar o plastiquinho da pulseira? Não, não tem. Nós não temos ainda um dispositivo para fazer compressão de radial distal. Então, nós, da enfermagem, vamos comprimir, que também não é difícil, tá, pessoal? A radial também não é. Não é, mas eu Tá? acho que a distal Mais fácil ainda. Exatamente. Exatamente. Então, teoricamente, eu não tenho uma pulseira hoje. O que a gente faz é compressão manual e um curativo. Ok? Respondi? Bom, vamos lá. Sim, professora. Olha, vamos lá. Quando eu falo da radial mesmo, a retirada de introdutor, né? Então, eu posso utilizar a pulseira, como eu posso fazer com curativo mesmo. E hoje, meninos, eu já tenho uma estratégia, né? Eu tenho uma pulseira que ela chama de pulseira XXL, que já é para pulsos largos, mas antigamente eu não tinha essa pulseira, disponibilidade dessa pulseira. Então, pacientes com punhos muito largos, eu teria que fazer o curativo compressivo, lembrando que nem todo o hospital consegue absorver o custo de uma pulseira para cada paciente, né? Ainda tem aquela dificuldade de convênio dos pacientes que são atendidos via SUS, a gente não consegue assumir a pulseira, ok? A UNAR, a gente também não tem um dispositivo, e aqui, a radial distal, também nós não temos. Então, a gente precisa fazer o curativo oclusivo, que a gente chama de curativo em 8 ou curativo em X, né? Que a gente coloca uma bonequinha de gaze e a gente faz o curativo em X ou em 8, né? Lembrando para não unir o curativo aqui atrás, porque eu posso garrotear o membro, ok? E eu vou acompanhar aquele curativo em torno ali de umas 6 horas depois, tá? De compressão. Lembrando que ele não mande o paciente para casa com esse curativo compressivo, pelo amor de Deus, que aí a oclusão da radial tem uma chance enorme. Bom,
O curativo compressivo, meninos, eu conheço uma enfermeira que ela tem publicado, inclusive a Maria Aparecida, que ela tem publicado uma dissertação, a dissertação de mestrado dela, falando que não tem diferença em relação à complicação, à oclusão da radial. Ela fez, inclusive, ultrassom nos pacientes, da pulseira com o curativo oclusivo, que, afinal de contas, é a realidade dos pacientes que ela tinha no SUS. Então, eu só tenho curativo oclusivo. Será que, se eu fizer curativo oclusivo, os meus pacientes têm um maior número de oclusão de radial, por exemplo? E aí, na tese dela, ela consegue dizer que não, consegue provar que esses pacientes, independente se faz curativo compressivo ou pulseira, não tem diferença nenhuma em relação à oclusão, ok? Lembrando da adequada posição na artéria, o adequado curativo, observação dos sinais de constrição exagerada, então, ou seja, está comprimindo demais, vamos folgar um pouquinho. Oi, tá pretinha a mão, o curativo. Já aconteceu, tá, pessoal? Olha, o paciente está com o membro praticamente garroteado. Pessoal, vamos afrouxar um pouquinho aquele curativo, né? Porque a gente precisa manter ali a perfusão do membro. Prevenção de dor no local ou na mão e o repouso adequado, que aqui o repouso é relativo. A gente só tem a restrição do punho, pelo menos por umas 3 horas. Ok? E Aqui, oi, dúvida, pode dizer. faz ou não faz compressão manual? A dúvida dele, faz ou não faz compressão manual? Meninos, eu vou falar o que eu penso, tá? Isso é uma opinião minha e Vanise. Eu acho que todas as pessoas que se propõem a fazer essa técnica, né, de retirada de introdutor e curativo, eu parto do princípio que todo mundo devia começar com a compressão manual, onde faz a compressão, o tanto tempo como a gente fazia da compressão femoral, e aí quando você tiver ok, achar que o tempo, como que é a compressão, visualizando que você está comprimindo a radial e que a ulnar está perfundindo, aí sim você passa para o passo 2, que é aprender a colocar a pulseira. Então, eu ainda sou amante da compressão manual, porque eu acho que você está ali, próximo, olhando, tá? Você coloca a pulseira e vai fazer outra coisa. Quem está olhando aquela pulseira? Menino, só essa semana eu recebi 3 notificações de hematoma em pulseira, porque a pulseira vai para o andar. E como que eu falo para o enfermeiro do andar que tem, assim, 15 leitos para olhar? Oi, bebê, fica lá sentado olhando meu paciente de pulseira. Vocês me entendem? Que eu acho que a gente devia primeiro começar só com punção, depois só com compressão. Aí depois o passo 2 é aprender a colocar a pulseira. Então eu ainda sou a favor da compressão, de verdade. Eu também, eu acho muito mais fácil, e fica até mais fácil para fazer o curativo, porque nem todo lugar vai ter pulseira. Se Exatamente. você faz a compressão, é um curativo muito mais tranquilo, porque a radial ela fecha. Exatamente. Ela fecha, não vai estar jorrando sangue como uma femoral. Isso mesmo. Eu E também você vai tô. fazer o curativo ali só para Por isso que eu garantir. fiquei brava, que essa semana teve uma unária. Então, mas é que a gente usou pulseira ao contrário? Não. Não. Está escrito aonde? Lá no manualzinho da pulseira que pode usar ao contrário? A minha resposta é não. Não tem ainda o dispositivo certo, vai comprimir. É possível, gente. Não é possível. Bom, aqui eu trouxe o nosso protocolo, meninos, mas eu sei que tem outros hospitais que já têm outros protocolos, fazem de uma forma diferente, então eu só trouxe para mostrar para vocês como que funciona, né? Então, os procedimentos diagnósticos, a gente retira o introdutor e coloca a pulseira, e a gente começa a desinsuflar essa pulseira após 90 minutos, e aí eu vou desinsuflar 3 ml a cada 30 minutos nas 2 primeiras vezes, e 6 ml nas subsequentes. Tá? A maioria dos pacientes eu consigo tirar tranquilamente depois de um tempo essa pulseira. Alguns, ele volta a sangrar, eu tenho que insuflar um pouquinho mais a pulseira, eu tento tirar, tenho que insuflar um pouquinho mais, porque ele demora um tempo maior para fazer hemostasia. Nos procedimentos terapêuticos, eu já inicio
180 minutos após, mas o protocolo é o mesmo. 3 ml a cada 30 minutos nas 2 primeiras vezes e 6 ml nas subsequentes, até eu conseguir tirar a pulseira de vez. Ok? Esse é o nosso, mas eu sei que tem vários outros tipos de protocolo, inclusive em relação ao tempo, a quantidade que desinsufla. Quem retira a pulseira? Mesma pergunta. Né? Quem vai desinsuflando a pulseira? Aí a Ivanise... O enfermeiro de hemodinâmica. Que vontade de chorar, Verônica. A Ivanise pediu um parecer do Corém, porque assim, gente, é uma loucura. Você faz os pacientes com radial, então a cada 30 minutos você fica correndo lá, quando você terminou um, já tem que desinsuflar o do primeiro lá que você fez. Virou uma loucura isso. E aí eu falei, quem sabe o Corém ainda não conhece muito bem a pulseira, e ele fala que sob supervisão, o técnico também pode tirar. Não deu certo. Então, a Ivanise pediu um parecer. Na verdade, eu pedi em 2017. O parecer demorou 1 ano para me responder, mas tudo bem. E aí ele diz que não tem jeito. Sob protocolo institucional, a desinsuflação e retirada da pulseira deverá contemplar o enfermeiro como o profissional que retira. Então, inclusive, o desinsuflar da pulseira, e ela ainda me chama atenção, né? Quer ver, ó? Verificamos, cadê? Aqui, ó. Retirada de... Porém, quanto à desinsuflação da pulseira hemostática de região radial, após a retirada do introdutor, é sabido, dona Ivanise, que apesar de aparentar um procedimento simples, não é isento de risco, viu, dona Ivanise? Né? Ainda me chamou a atenção aqui. Tudo bem. Então, só a enfermeira sobe para retirar. Isso realmente, meninos, imagina que assim, eu tenho com pulseira, sei lá, 6, 7 pacientes por dia. Consegue imaginar esses serviços que têm uma alta demanda? Como que faz para só o enfermeiro tirar a pulseira? E detalhe, né? Enfermeiro da hemodinâmica, porque nem todo enfermeiro é treinado para retirar a pulseira. Ele deixou claro que precisa ter o conhecimento e prática para tirar. Né? Então, Era isso que eu ia falar, se de repente o enfermeiro que está responsável por esse paciente no andar, esse enfermeiro poderia retirar a pulseira e monitorar o sangramento. A gente já faz isso lá no andar, na verdade. Eles têm uma folhinha, né? Que a gente vai olhar pulso, etc. Mas se de repente o enfermeiro que está ali na coordenação responsável por esse paciente, ele ser treinado para poder fazer essa retirada, até a desinsuflação também, quem sabe, porque a gente nota lá, então não é muito mais rápido ele ir lá e insuflar mais a pulseira do que eu ligar na hemodinâmica e falar, gente, então, o que já aconteceu, né? Falar, gente, tá sangrando aqui. Então, e na verdade, assim, por que que a gente hoje, lá no hospital, a gente tem essa dificuldade, Verônica? Primeiro porque o hospital é muito grande, então eu tenho turnover imagina, eu tenho um profissional que vai desinsuflar a pulseira hoje, ele vai desinsuflar a próxima pulseira, sei lá, daqui 6 meses, esse menino da maternidade, por exemplo. E outro problema que a gente tem, que acontece e não é muito infrequente, ele mudar de andar. Então, ele está num andar, vamos supor, está na unidade coronariana, que a gente podia treinar os meninos para fazer sem problema nenhum, e de repente ele muda para outro andar. E aí, quem vai ter a responsabilidade daquele outro andar, da enfermeira da coronariana, da hemodinâmica, né? Então, acho que pela quantidade de enfermeiros que a gente tem no hospital, fica um pouquinho mais difícil, né? É melhor, se só os enfermeiros da hemodinâmica tirando, a gente já tem alguns problemas, né? Principalmente com hematoma. Então, imagina se a gente tiver que treinar o hospital todo, todos os turnos, né, menino? Porque pode tirar a pulseira em qualquer turno. Aí o enfermeiro da noite que tirou hoje, ele só vai tirar, sei lá, daqui 3 meses. Como que fica isso, né? O quanto que eu tenho que depender de treinamento, exatamente. Né? Então, talvez seja essa a maior dificuldade. Agora está acabando de verdade. O acesso axilar foi o que eu falei para vocês desde o começo que eu citei. Então, quando eu não tenho a opção, eu preciso de um acesso de grande calibre, que eu não tenho a femoral, eu posso usar axilar. Hoje é muito pouco utilizado, tá? Muito pouco mesmo, meninos. Eu passo anos sem ter um axilar.
A técnica é exatamente a mesma técnica de punção femoral, só que requer uma habilidade bem maior do operador. E aqui eu queria trazer uma complicação importante, as outras a gente já discutiu, mas a neuropraxia. Meninos, eu não sei se vocês lembram que a axilar, a gente tem um plexo nervoso. O que é um plexo? É um conjunto de vários nervos, né? Então, todos esses nervos que vêm dos dedos para a gente fazer a movimentação, nossa força motora da mão, ele se une num plexo nervoso que fica localizado na região axilar. Então, a chance não é só triscar e sentir um choque, não. Aqui eu tenho um conjunto de nervos, que a gente chama de plexo. Imagine eu funcionar, fazer uma lesão nesse plexo e o paciente perder totalmente a função motora daquele membro, que a gente chama de neuropraxia, que ela pode ser reversível, às vezes com fisioterapia depois de um tempo, como ela pode ser irreversível. Então, além... Entendeu? Além da gente ter uma dificuldade maior, o profissional precisa ter uma habilidade bem maior, eu tenho uma dificuldade enorme de hemostasia, porque imagina o paciente dessa forma, assim, meninos, pode comprimir, você não acha muito osso, não. O primeiro que tem é o do ombro aqui em cima. E eu ainda tenho um risco de neuropraxia irreversível. Então, assim, menos, né? Vamos tentar pela femoral. Tem duas femorais, né? Não tem uma de um lado, outra do outro, né? Porque axilar não é legal. Quando eu falo em acesso venoso, meninos, eu falo em femoral e jugular, venoso, femoral e jugular, porque a eletrofisiologia usa bastante. A função para fazer um marcapasso provisório, eu uso a jugular, ok? E a eletrofisiologia usa esses acessos, ou quando eu preciso fazer, por exemplo, uma cavografia. Cavografia, eu vou funcionar uma veia, ok? Mas, assim, complicação, meninos, de veia. Sabe qual que é a maior complicação que eu tenho de veia? Quando eu funciono concomitante artéria. Aí eu formo um hematoma. Nossa, mas hematoma da veia? Vai lá olhar que você funcionou as duas juntas. Nervo, artéria e veia. Entendeu? Então, a complicação é muito pequena. E a última, que é a função transpareto-hepática. Não sei se quem trabalha com a radiologia vascular tem bastante esse acesso, que é a punção que eu faço vias biliares, né? Então, quando não é vascular, eu vou tratar vias biliares. Muitas vezes eu coloco esse dreno. Quando o paciente volta, a minha injeção é feita pelo dreno, uma injeção de contraste para eu avaliar. Muitas vezes eu tenho que deixar um coletor para esse paciente para casa com drenagem de vias biliares e depois de um tempo eu retiro isso aqui. Então, essa punção transpareto-hepática é feita quando eu preciso visualizar vias biliares. Complicação aqui, meninos, algumas vezes infecção. Até porque fica exposto o orifício, vias biliares, então já não é tão limpinho assim, né, meninos? Mas tudo bem. E o paciente vai com dreno, ele manipula o dreno na hora de tomar banho, então é a complicação que eu tenho de acesso, ok? Meninos, eu queria saber se ficou algum